Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo que venceu o Olímpia por 1-0 no Maracanã e jogadores também do Flamengo como Bruno Henrique, Alan, falaram do Pedro, né, e a página virada, ninguém quer falar mais desse caso Pedro, já foi tudo resolvido, o próprio Sampaoli também já disse que esse caso do Pedro foi resolvido, vamos ver se foi realmente resolvido, se o Sampaoli vai voltar a dar mais espaço ao Pedro, né, vamos acompanhar agora para saber se ele vai ser titular contra a equipe do Cuiabá, já que o Gabigol tá suspenso, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo aqui no Esporte, no F360 do ESPN. O link vai estar na descrição, crédito, direitos autorais ESPN do Grupo Disney, galera. E vamos lá, vamos acompanhar mais um vídeo aqui falando sobre a vitória do Flamengo. Dificilmente vai sair do time pela qualidade, pela história que ele tem. Mas que deve ser difícil sair do Flamengo. Não é? Ou estou errado? Tem uma questão antes disso. A Natália falou que o Sampaoli perdeu o timing de botar água nessa fervura aí, né? Por isso que a coisa estourou. E eu acho que tem um erro depois também. O Sampaoli ainda está devendo uma conversa com o Pedro. Pelas informações que a gente teve, esse silêncio incomoda, né? Esse silêncio no pós-burro. Não houve essa comunicação. Ele está chamando para si a coisa da porta para dentro, mas ele também não fez isso. Então, fora o que vai acontecer com o Pedro, antes disso tem um passo da direção do treinador para o jogador que, pelas informações que a gente tem, o elenco sentiu falta disso. O Pedro sentiu falta disso. Talvez até a sequência das coisas da suspensão com o Pedro, talvez a história fosse outra se o Sampaoli não fosse tão salomônico nessa questão, né? Ele encarou o lado do Pedro como encarou o lado do Pablo. Ele escreveu isso. Sim. Ele falou, minha gente. O Pablo, até outro dia, fazia parte dessa minha gente. E a sua gente também erra. Fazendo. Então, como é que você vai resolver Pablo isso continua na comissão técnica do Flamengo. Assim, situação anômala. Mas não deveria pagar pelo que o pai fez. Tudo bem, não ele deveria, faz o trabalho dele bem feito. Não deveria pagar, mas você entende que pro Pedro é um climão. Deve ser um climão, uma situação difícil, né, de conviver, porque o mal-bem, o Pablo não está ali, mas o Sampaoli é muito próximo a ele, o filho dele está ali, sabe? Tem essa situação. Se essa questão não foi resolvida, assim, como o Sampaoli falou assim, é todo mundo junto, sabe? É todo mundo Flamengo, não tem o grupinho do Sampaoli. Sim. Porque esse negócio do minha gente é isso, né? A minha gente é a gente do Sampaoli, é a galerinha da comissão técnica dele, que chegou dentro do ambiente que já existia, que é o grupo do Flamengo, que está lá já há algum tempo. Então, quando ele fala minha gente é todo mundo, ele quis dizer o seguinte, não é só a comissão técnica, todo mundo é minha gente, o Pedro também. Mas, como disse o professor aqui, o Zelt, pelas informações, é muito difícil a gente saber tudo o que acontece dentro do clube. A gente não está lá dentro e... até essa semana, acho que foi o Abel Ferreira que falou assim, vocês não sabem o que acontece lá dentro e a gente só tem que saber mesmo o que a gente quer que vocês saibam. Muricy falava que a gente sabe 1%. É muito pouco. E é fato isso, impossível, você não tem acesso, você não está lá dentro. Cada vez menos, alguns repórteres conseguem uma outra fonte que também revelam o que interessa a essas fontes. Revelar. Então, lá dentro a gente não está. Né? Existe uma barreira física para saber o que acontece. Mas se realmente essas informações que foram passadas dão conta que não houve essa conversa. Sampaoli e Pedro, senta aqui, meu filho. Você é minha gente? Senta aqui do meu lado. Vamos conversar, vamos resolver esse problema. Se não resolver, vai continuar eternamente essa rusga. E a nota lá, o texto do Sampaoli, logo depois do acontecido, do soco, da violência, da agressão, ela não foi legal para o Pedro. Era melhor não ter feito, né? Porque ele não condenou o que o auxiliar dele, o preparador físico dele, fez. Não foi? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele fala do erro de ambos, né? De fato, o Pedro erra. Em não respeitar uma decisão e um pedido de alguém superior. Isso não dá o direito. A ser vítima depois, isso quando não agredido, né? Isso não dá o direito de ninguém agredir, ponto. Agora, a nota do Sampaoli, eu brinquei que era bonita para colocar no livro. Uma página... É nota oficial, né? Nota oficial, normalmente é assim. É muita falação e pouca ação e pouca coisa que a gente vê realmente de se aproveitar. Agora, que tem que ter uma conversa, tem.
tem que sentar todo mundo, esclarecer, falar, então, a gente vai seguir daqui, a partir daqui vai ser como? Mas foi o que os jogadores falaram ali, o Bruno, o Arrascaeta, não foi? Que eles disseram? Davi Luiz? Está resolvido. Está resolvido. Está tudo já resolvido. É o que os dois falaram isso. Mas o Pedro O tempo já dirá. apareceu dizendo que está tudo resolvido? O tempo Como que ele vai aparecer se ele está punido? Não pode O nem... passe do... Não, mas podia mas ter quando eles falado. querem, eles Rede aparecem, né? social, tem um monte, Não, todo ele mundo já- usa a rede social para tudo. Vai lá e fala, está fez resolvido post da minha justamente, parte. né? Logo Ele depois falou? do Não falou. ocorrido, Tem razão. semana passada. Não é? E desde então não Esse, se pronunciou. esse silêncio e essa ausência do Pedro é muito inquietante, muito intrigante. Fez falta ontem em campo, professor, para você? Fez como opção, se é um jogo que você precisa fazer gol, precisa de presença na E se o área. artilheiro não O tá? rapaz não estava lá, fez. Eu insisto que o Flamengo deveria ter falado, ó, daqui para frente não é mais como a gente puniu antes, não. Porque só prejudica o próprio time. É. Natália Ferrão. Ele fez falta. A gente estava falando isso aqui, o Eugênio levantou muito bem essa questão. Você precisa de gols. O seu artilheiro está fora porque foi punido. Era uma punição já prevista, porque já tinha acontecido com outros jogadores. O Gabigol, por exemplo, também teve essa punição por não ter ido treinar quando voltou da seleção brasileira. Então já era algo, mas é o que o professor também falou, você está punindo o teu time. Porque quando você olha para o banco, você não tem um jogador ali para resolver aquilo que você precisa, você E acaba se no punindo. futebol a gente fala muito na multa, né? Na questão do dinheiro, do jogador. Primeiro que isso caiu meio em descrédito no futebol, porque muitas vezes se falava de multas que na verdade não existiam. Converte, né? E depois essa conversão de porcentagem é sempre em cima do que tem em registro, não em direito de imagem, aí o valor é muito menor. Então caiu em descrédito esse tipo de punição, né? Por isso talvez o Flamengo tenha optado por uma coisa mais explícita. Está todo mundo vendo que o cara não foi. Mas aí cortou na carne, gente. Precisava de gol. O homem não estava lá. Lembrando, professor Celso, que no domingo, 8 da noite, é o último jogo dessa rodada, que é a 18ª, né? 18ª. Cuiabá e Flamengo. Cuiabá e Flamengo com Gabigol suspenso. E aí a gente vai começar a sentir um pouco, né, do clima. Pedro volta como? É ou não é? É. A tendência é que ele jogue, né? Se não jogar, aí a gente já vê uma assinatura ali do São Paulo desse minha gente asterisco. Não, o Sampaoli é explosivo, mas acho que não a esse ponto, né? Porque se ele não escalar o Pedro, vai ser uma bomba. É. Arena Pantanal, hein? Domingo, 8 da noite. Cuiabá, que faz ótima campanha. Fora de casa. Pelo que tem, pelo que se esperava. Cuiabá está em nono. Tá em nono. 25 pontos, olha, 1 ponto a menos que o São Paulo, 2 pontos a menos que o Atlético Paranaense, 3 pontos a menos. E está na frente de um monte de gente. Está em nono lugar, né? Na frente do Cruzeiro, por exemplo. Flamengo, Na frente do Atlético Mineiro é o Cuiabá. Cuiabá. Flamengo fora de casa, pero no mútil, né? Vamos ter muito Porque rubro-negro. Flamengo, como eu dizia agora há Mas pouco, Cuiabá em casa sempre também. tem torcedor do Flamengo, né? Em todos Os os resultados lugares. do Cuiabá eles estão melhores em pontuação fora do que em casa, né? Mas ele ganhou um 3-0 de um time aí, lembra? Ah, mas aí Em Em casa. casa ganhou do Santos e do São Paulo. só. Dois grandes, Santos e São Dois Paulo. grandes. Pode não estar no seu melhor momento, o Santos. Galera, o Pedro ontem, na minha opinião, fez falta sim, era um jogo que poderia ter Pedro como atacante centralizado, o Gabigol poderia ter caído um pouco para a esquerda e poderia ter caído para a direita, o Bruno Henrique na esquerda, né? Ontem, na minha opinião, poderia ter acontecido isso no jogo se tivesse Pedro, né? Infelizmente, né, o Pedro teve que ser punido, aconteceu essa situação toda aí, né? Mas, assim, o jogador faz falta sim, e já tem clubes, galera, tem clubes querendo comprar o Pedro, né, o próprio Lyon, né, o Lyon também já tá de olho, tá querendo fazer uma oferta de 20 milhões de euros para poder contratar o Pedro, né, e vamos aguardar aí para saber como que vai ficar a situação do Pedro no Flamengo. Será que o Pedro fica? Será que o Pedro sai? Será que o Pedro vai dar a volta por cima, né? Vamos aguardar agora o próximo jogo do Flamengo no domingo, né, contra o Cuiabá, para ver se o Pedro vai ter oportunidade de jogar, já que não temos o Gabigol. Acredito que se não tendo o Gabigol, o substituto imediato seria o Pedro. Se o Sampaoli não utilizar o jogador, vai ficar muito na cara que o Sampaoli não quer contar com o Pedro no Flamengo, e aí vai dar razão ao Pedro, né, de estar irritado, né, que vai estar minando o trabalho do cara, porque não faz sentido nenhum ele não aproveitar o cara. Eu acho que ele poderia ter dado mais minutos, ele ser titular, não é obrigação ele ser titular, mas ele tem que ter sim um pouco mais de rodagem nesse time do Flamengo, não só o Pedro como outros jogadores.
né? Isso daí fica bem nítido, galera. Vamos aguardar aí as últimas informações do Flamengo, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, galera, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.